Na Sua Casa ou na Minha é a nova comédia romântica da Netflix que conta com a Reese Witherspoon e o Ashton Kutcher como os amigos de longa data, Debbie e Peter. O filme é uma clássica comédia romântica, sem deixar os seus altos e baixos e também tendo aquele seu lado previsível. E hoje você confere minha crítica completinha, mas antes, oi, eu sou Maria Carolina, falo sobre entretenimento e cultura pop. Não deixe de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo para o YouTube entender que você quer receber o melhor conteúdo. Não consegui deixar de me incomodar com um erro que aconteceu logo nos primeiros minutos do filme. Eles colocaram a cena totalmente em 2003 e fizeram questão de marcar que era em 2003, já que mostrava muito das coisas que era da moda na época. Só que para ser a trilha sonora dessa cena, eles colocaram a música The Sweet Escape, do Akon com a Gwen Stefani, uma música que é de 2006. Ou seja, seria totalmente contraditório com a imagem que eles queriam passar da época. Passado esse erro que talvez tenha passado despercebido, a gente continua assistindo o filme. Conhecemos os dois melhores amigos, a Debbie e o Peter, que tiveram um breve relacionamento em 2003, mas devido a alguns desencontros, eles acabaram não indo com o relacionamento pra frente. 20 anos se passaram, a Debbie agora é uma contadora divorciada que tem um filho de 13 anos chamado Jack. O Peter acabou mudando para Nova York, onde ele se tornou um empresário de sucesso. Ela trabalha na escola do seu filho e precisa arrumar uma maneira de conseguir arrecadar mais dinheiro para sustentar o seu filho sozinha, já que ela é uma mãe solteira e o pai de seu filho não aparece no filme de jeito nenhum, do início até o final. Para isso, a Debbie precisa terminar o curso de contabilidade em Nova York, mesmo a sua paixão sendo a literatura. Tanto ela quanto o Peter têm esse interesse por literatura e isso é importante para o desenvolvimento do filme. Como a babá do Jack não pode ficar com ele durante esse tempo, o Peter se oferece para voar de Los Angeles e cuidar do filho da sua amiga pelo tempo que for necessário. Claramente, o Peter já mostrava algum problema com relacionamentos e provavelmente era desde a época que ele se relacionou com a Debbie. Ele literalmente recusou uma vaga de diretor porque não era para ele e também foi ajudar a sua amiga em outro lugar. Peter também é uma pessoa que não consegue ficar muito tempo com uma pessoa, se prender muito a um relacionamento, já que seus últimos relacionamentos duraram mais ou menos uns 6 meses, como teve com Minka, a vizinha que Debbie conhece quando ela chega em Nova York. A principal diferença que a gente percebe entre os dois é que enquanto ele quer uma vida mais prática, sem preocupações, ela quer tudo certinho nas regras dela, indo até para a contabilidade, já que é muito mais prático do que a literatura. E ela também tem muito de colocar o seu filho numa bolha de proteção. Em locais diferentes, a Debbie e o Peter têm que colocar em peso as diferenças que existem na vida deles. Por exemplo, o Peter ajudando o Jack a ter os seus amigos, já que alguns dos motivos que ele não faz as coisas que ele quer é muito pelas alergias que ele tem ou pela proteção que sua mãe coloca sobre ele. Em Los Angeles também o Peter conhece o vizinho Zen, que de cara já mostrava que tinha algum interesse pela Debbie. O cara literalmente pagava alguém para cuidar do seu próprio jardim para que ele pudesse cuidar do jardim da Debbie. Além disso, ele tinha que lidar com as preocupações que a Debbie colocava como sendo a mãe do Jack, como por exemplo alimentação, se ele estava fazendo a coisa certa, fazendo a coisa errada, ou se estava fazendo os deveres da escola. O Peter surge para dar uma liberdade que o Jack nunca teve com sua mãe. Ela participa das aulas de contabilidade, mas ela percebe que a literatura faz parte do seu coração. Ela conhece até o Theo, que trabalha para a editora que ela tanto ama, que faz movimentar a parada vida amorosa dela. Os dois acabam juntos, mas eu confesso que não senti uma química tão grande entre eles. Claro, eles têm muitas coisas em comum, como a paixão pela literatura e também têm um filho de 13 anos, mas nada além disso, sendo mais um relacionamento bem rápido. Em Nova York, a Debbie descobre que o Peter escreveu um livro, mas nunca chegou a publicá-lo, ainda no seu manuscrito. Ela vê a oportunidade perfeita para que essa história ganhe vida, então leva o manuscrito para o Theo para que ele possa publicar na editora. E ela faz isso mesmo que invada a privacidade do Peter. Os dois passam o filme tentando fazer uma diferença na vida do outro, seja a Debbie tentando trazer mais vida para a casa do Peter, ou ele tentando fazer o Jack ir atrás do seu sonho de jogar hóquei. Porém, da mesma forma, os dois fazem coisas escondidas um do outro, seja a Debbie na publicação do livro que o Theo adorou, ou o Peter colocando o filho da Debbie num esporte que ela acha perigoso, mesmo ele sendo muito bom nele. O Jack acaba se machucando sério na peneira de hóquei, preocupando o Peter e também a Debbie. Assim surge o primeiro conflito entre eles no filme, já que eles esconderam coisa um do outro. Claramente, o relacionamento do Peter com a Debbie é aquele que você sempre esteve com a pessoa certa, mas nunca percebeu. Os dois tinham muitas expectativas para esse relacionamento ainda lá em 2003. Além desse manuscrito, a Debbie também encontrou nas coisas do Peter um pacote cheio de memórias, de fotos e momentos dela e do Jack, como se a família fosse muito importante para o Peter. Os dois, aliás, também guardavam uma ficha de pôquer para marcar a primeira vez que eles ficaram juntos. Ou seja, era um relacionamento mal resolvido, já que a desculpa que ele usou por muito tempo foi ter ido embora de Los Angeles por conta dos terremotos. A Debbie e o Peter têm uma discussão lá no aeroporto como um clássico rom-com, mas eles acabam assumindo o relacionamento e ficando juntos, e percebendo também que gostam muito um do outro.
Como eu disse antes, o Peter sempre procurava a Debbie nos relacionamentos dele, por isso nunca conseguia ficar com ninguém. E não chegou a ficar com ela na época, porque viu que a vida dela tinha seguido com o pai do Jack. Por falar no Jack, ele é uma peça muito importante para que esse relacionamento se desenvolva. Ele se torna uma parte envolvida na história, porque, claro, não é um relacionamento de duas pessoas solteiras, e é claro que o Peter se aproximou muito dele, transformando a semana naquela melhor semana da vida dele. Talvez o que Debbie precisava era alguém mais tranquilo como o Peter para o seu relacionamento, e ele precisava de alguém como ela para colocar ele mais na linha como objetivo de vida. Eu entendo que ela teve aquele relacionamento rápido com o Theo, já que ele até ofereceu uma vaga de editora para ela ainda lá em Nova York, mas ele claramente estava apaixonado por outra pessoa. No final do filme, 6 meses depois, descobrimos que a Debbie conseguiu um emprego na editora indie e o Jack continua praticando hockey, que ele tanto ama. O Peter acabou voltando para Los Angeles para morar com a Debbie e com o Jack, além de ter seu livro publicado. Agora, eles vivem normalmente como uma família imperfeita. Na Sua Casa na Minha é uma comédia romântica bem soft, sem muitos conflitos, sem muito drama para poder lidar, mas com bons momentos para assistir durante o filme. Senti que faltou alguma coisa, talvez química, paixão, não sei exatamente, ou até mesmo a comédia, para poder carregar o nome de rom-com. Claro que minhas expectativas estavam altíssimas pelo filme, porque ele era roteirizado pela Aline Bosch McKenna, responsável por produções como Diabo Veste Prada e Crazy Ex-Girlfriend. Também fiquei empolgada de ter visto 2 nomes clássicos do gênero de rom-coms, o Ashton Kutcher e a Reese Witherspoon, nesse filme, mesmo tendo 10 anos que o Ashton não trabalhava nesse gênero. O filme realmente falhou em tentar fazer a gente torcer por um casal que mal se comunicava ou tinha tempo de tela junto. Os protagonistas passaram a maior parte do filme em locais separados e não dava para sentir muita química entre eles. Senti também a falta de aproveitarem mais os personagens secundários que foram muito legais, como a Minka ou a Alicia. Outra vez trazendo um background e um histórico sobre o porquê do relacionamento não ter dado certo naquela época. É realmente uma rom-com bem levinha de assistir se você não tem muita expectativa sobre ela. Comenta o que você achou desse filme, não deixe de se inscrever no canal, também curtir esse vídeo. Eu vejo você na próxima. Tchau!